Olá, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes somos procurados por amigos que, sabendo que somos espíritas, fazem perguntas a respeito de questões e nós também precisamos consultar, claro, a doutrina para ter a resposta correta, para não ser aquele achismo, eu acho, mas aquilo que a doutrina diz, pela experiência daqueles que estão presentes e que formaram, colaboraram para que ela viesse à tona, vamos dizer assim, a lume, a benefício da humanidade. E essas perguntas, entre elas nós temos: sendo Deus o criador de tudo, então foi Deus que criou o mal? O homem já nasce bem ou mal? Então existem uns que são bons, existem outros maus. Então quer dizer que o homem pode nascer bom ou mal porque Deus criou o homem bom ou criou o homem mau? São perguntas essas que nós precisamos ter uma resposta, compreendendo de que o não entendimento das coisas com relação ao espírito pode conduzir o homem até a concluir a respeito da ausência de Deus, a falta desse Deus, do Criador, como eles dizem, ou então de ser um Deus que existe, mas é injusto, porque permite que exista desigualdade e permite que surja um inteligente e o outro rude, e assim por diante. Então são dúvidas realmente que ainda existem e que precisamos trazer o esclarecimento à luz da doutrina, sem necessariamente impormos, para que as pessoas tenham uma resposta a mais e que possam então refletir se realmente corresponde à realidade, à sua realidade, se aceita ou não, mas aceitando ou não, nós sabemos que a verdade é verdade. Quer nós aceitemos ou não aceitemos, aquilo que é verdade toda a vida, né? Então vamos ver. Estamos aqui com a obra que é o que é o Espiritismo, obra codificada também, escrito por Allan Kardec, né? E vamos ao capítulo terceiro, na questão a partir da 129, que a questão 129 é a seguinte: será Deus o criador do mal? Ora, essa pergunta é feita pelo que nós falamos anteriormente. Sendo Deus o criador do universo, criador de tudo, e se o mal existe, então foi Deus que criou o mal? É uma conclusão precipitada, claro. Vamos ver o que diz então aqui a resposta. Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis e estas sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam, e é dessa infração que provém o mal. Observemos como é lógica essa resposta. Deus criou o espírito tendo então, com o tempo desenvolvido, adquirido o chamado livre-arbítrio, porque atingido a fase de inteligência, já compreende uma coisa e outra, e pode fazer escolhas, mas só que às vezes faz escolhas erradas. E é exatamente por escolher aquilo que não corresponde a o que diz respeito a leis do amor, do bem, nós então vemos o erro no mundo, ou o mal no mundo, que não é uma criação de Deus, mas um resultado ainda da ignorância do espírito que está em desenvolvimento. Aí ele parte para a questão seguinte, a questão 130, né? O homem já nasce bom ou mal? Quer dizer, se o homem já nasce bom ou mal, aquele espírito que vem, ele já vem sendo bom ou sendo mal? Resposta: é preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou mau caminho, ou por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mau, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Então, o que acontece é que o espírito que já tem realizado certo grau de desenvolvimento, ou mesmo tendo outra oportunidade de reencarnar, mas ainda estando em estado de perfeição, de atraso ainda, ele pode vir mal e pode vir bom. No entanto, não há diferença para que eu diga que Deus está sendo parcial, criando espíritos bons e outros maus. Deus criou todos simples e ignorantes. É o que nós vemos no Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, e é o que realmente nós vemos como lógica, uma resposta lógica, um esclarecimento lógico, para que não concluamos de que Deus é parcial, tendo em vista que nós dizemos que Deus é justo e bom. Então, os espíritos são todos criados simples e ignorantes, colocados as oportunidades para que venha a progredir,
através de reencarnações, de experiência, de tudo, uns desenvolvem-se mais rápido do que outros, e daí a diferença que existe. Quando um espírito vem tornar-se homem através da encarnação, porque homem é o ser humano, a alma em si reencarna, então vem trazendo as características que ainda tem, ou conhecimentos esse, aquele que adquiriu em encarnações passadas. E para concluir, na questão 131, então ele perguntou: qual a origem do bem e do mal na Terra e por que este predomina? Qual a origem do bem e do mal e por que este predomina? Ou seja, o mal predomina? E a resposta é essa: a imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam é a origem do mal na Terra. Quanto à predominância deste, provém da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores ou que pouco têm progredido. Em nenhum mundo, nem em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria. Então, cremos que para o nosso propósito hoje, tendo em vista também o nosso tempo curto, de apenas 6 ou 7 minutos, nós deixamos essa mensagem aí à altura para reflexão. Muita paz e proveitosas reflexões.